Bom dia, meus irmãos. Graça, misericórdia e paz sobre todos nós, queridos. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 55. Eu gostaria de ler todo o capítulo. Eu vou estar lendo aqui na NVI. Acompanha comigo aí na sua Bíblia. É um texto maravilhoso que, por si só, já enche o nosso coração de fé, de esperança. Isaías 55. Vamos ler. Diz assim: Venham, todos vocês que estão com sede. Venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compram e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Dê-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza, você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Versículo 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu, e não voltam para ele sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas, crescerá murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Amém. Esse capítulo 55 do livro de Isaías é maravilhoso, incrível. O livro do profeta Isaías é chamado e conhecido por alguns como o quinto evangelho, porque com toda certeza é o livro do Novo Testamento que mais faz referência
é o livro do Antigo Testamento que mais faz referência a Jesus e mais apresenta Jesus e mais apresenta a ideia do Evangelho. Este capítulo 55, ele é um capítulo que ele está, de alguma forma, poética e profética aqui, ele está explicando, explanando sobre o Evangelho. Ele está apresentando aqui o que é a ideia do Evangelho. Esse capítulo 55, ele começa fazendo um convite, querido. Versículo 1, ele fala assim: venham todos vocês que têm sede, venham às águas. Meu irmão, a gente tem esse convite aberto a todos nós. Existe um caminho aberto para a gente matar a nossa sede. Esse texto está falando aqui de alguém que está sedento, alguém que está buscando, alguém que está correndo, se dedicando, ao ponto que aquela pessoa começa a ter aquela sede. Eu tenho certeza aqui que os irmãos, quando já sentiram algo semelhante, quando você faz uma atividade física por muito tempo, sem se hidratar durante, ou quando você faz um trabalho árduo, um trabalho pesado, seja homem ou mulher, quando você se cansa ali e não está se hidratando durante, quando às vezes você para, você percebe assim que tem uma sede que às vezes a garganta está até seca, está até colando ali. Eu tenho certeza que todos nós aqui já experimentamos essa sensação. E aqui, o profeta Isaías, ele tá expondo o coração do Senhor aqui, dizendo que ele faz um convite para aqueles que têm essa sede espiritual, para aqueles que são sedentos espiritualmente. Ele está dizendo assim: venham e bebam. Meu irmão, o Evangelho, ele é maravilhoso. Ele não está colocando aqui condições, restrições. Ele está dizendo assim: venha e beba. Aqui ele não está falando assim: se você tem conhecimento, se você é uma pessoa erudita, um intelectual, ou se você tem dinheiro. Ele está dizendo exatamente o oposto. Ele está falando assim: mesmo que você não tenha dinheiro, venha e compre. É um paradoxo, uma coisa muito doida isso aqui. Ele está dizendo: como que eu vou comprar sem dinheiro? É porque o que Deus está te oferecendo é algo tão maravilhoso, tão extraordinário, que está acima de qualquer dinheiro. O que foi aberto para cada um de nós está acima de qualquer valor monetário, prata, ouro, nada. E quando a gente olha aqui para o versículo 1 e para o versículo 2, nós temos aqui, querido, a ideia de uma mesa, de um banquete. Hoje nós estamos aqui e é a reunião da ceia do Senhor, é a reunião da mesa do Senhor. Meu irmão, como é importante essa celebração, porque isso nos traz de volta o entendimento, querido. Nós, que éramos nada, como diz o apóstolo Pedro, nós que nem povo éramos, nós que estávamos afastados, nós que éramos inimigos de Deus, nós fomos colocados numa mesa juntamente com aquele que é o Criador do universo. Isso expressa o que é a graça do Senhor, querido.
Nós temos uma mesa. É impressionante porque Paulo, ele vai dizer que nós não devemos nos afastar da simplicidade de Cristo. A gente vai vivendo, vai experimentando, e a gente vai vendo que as coisas de Deus são simples. Quando a gente se reúne numa manhã como essa, Deus, ele não precisa de sofisticação para manifestar a presença dele. Deus não precisa de performance humana para manifestar a presença dele. Deus não precisa de dinheiro para manifestar a presença dele. Deus, ele está desejando aqueles que são sedentos. Ele quer derramar, ele quer chamar à mesa aqueles que são sedentos. Cantares capítulo 2 fala assim: levou-me à sua mesa de banquete e a sua bandeira sobre mim é o amor. Salmo 23 fala assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Meu irmão, nós somos privilegiados. Muitas pessoas se vangloriam de tantas coisas nesse tempo, de coisas que o dinheiro podem comprar. Nós, como igreja, querido, como diz o apóstolo Paulo, eu não posso me gloriar em nada a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um lugar na mesa do Pai. Olha o versículo 2. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Com banquete, com manjares, algumas versões vão trazer essa diferença. Mas o que está dizendo aqui no versículo 2? Ele está dizendo o seguinte: existem pessoas hoje gastando a sua vida, gastando toda a sua força atrás de coisas perecíveis, de coisas que vão ficar aqui nessa terra, estão correndo atrás do vento, e Deus está dizendo assim: para aqueles que vêm a mim, eu tenho algo que vai muito além disso. Meu irmão, aqueles que são carnais, aqueles que não são espirituais, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, eles jamais vão compreender as coisas espirituais. O entendimento humano não é capaz de captar isso. Aquilo que acontece dentro de nós, quando o Senhor nos toca, quando o Senhor nos cura, quando o Senhor nos perdoa, quando o Senhor nos restaura. Esse texto está falando sobre essa transformação, essa alegria. O que é estar à mesa do Senhor, querido? Versículo 3 fala assim: deem-me ouvidos e venham a mim, ouça-me, para que a sua alma viva. Depois a gente vai para a segunda parte. Meu irmão, estamos vivendo um tempo onde a gente precisa... Tem uma frase que precisa fazer parte da nossa oração, é: dá-me ouvidos para ouvir. Meu irmão,
é um tempo de muitas vozes. Melhor dizendo, é um tempo de muito engano. Uma característica claríssima quando a gente estuda o tempo do fim é que é um tempo de engano. Jesus, quando ele fez o seu sermão profético, Mateus 24, a primeira orientação que ele fala é assim: não vos deixe enganar. A gente precisa ter ouvidos sensíveis e atentos neste momento, nessa época, para a voz do Senhor, querido. Se a gente não alinhar o nosso ouvido na sintonia certa, na sintonia do Senhor, a gente vai ouvir o que é errado e está correndo um grande risco de se desviar, de tomar direções erradas. A parte B do versículo 3 diz assim: farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Que texto tremendo, querido. Aqui, ele vai fazendo um contraste, porque ele está falando aqui de algo eterno, e ele está falando de uma aliança eterna. Enquanto no versículo anterior ele falava assim, por que vocês estão gastando dinheiro naquilo que não é pão, ou naquilo que fica aqui, naquilo que é passageiro? Ele estava assim, o que eu tenho para vocês é uma aliança eterna. Quem pode prometer uma aliança eterna? Apenas um Deus que é eterno. Apenas um Deus que tem amor eterno. Jeremias 31:3, se não me engano, fala assim, com amor eterno te amei, com cordas de amor te atraí. Meu irmão, o Evangelho, ao contrário do que muitos têm falado, ele vai colocar os nossos olhos na eternidade. Ele vai colocar os nossos olhos naquilo que é eterno. Ele vai criar uma separação da nossa vida com as coisas deste mundo, desta era. Isso é uma verdade que o Senhor está restaurando de uma maneira tão forte. A igreja do século 21 se tornou uma igreja muito apegada às coisas dessa era. E o que Deus está fazendo? Deus está conduzindo a igreja à separação. Deus está dizendo assim, sai dela, ou sai deste lugar. Prosseguindo, versículo 4, vejam, eu fiz uma testemunha para os povos, um líder e governante dos povos. 5, com certeza, convocará nações que você não conhece, e nações que não conhece se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Esse texto, inicialmente falando, com certeza, ele está falando sobre Jesus, o governante, aquele que é cheio de esplendor, e algumas versões vai trazer glória. Mas esse texto, ele faz uma alusão a uma outra pessoa. Ele faz uma alusão à igreja. Por quê? Ele está falando também daqueles que estão debaixo desse governo aqui, querido. E aqui eu não quero falar individualmente, eu quero falar realmente no coletivo da igreja. A igreja não é uma, a igreja é um corpo. São muitos que se tornam um. E ele está dizendo aqui que a igreja, debaixo dessa aliança eterna que foi apresentada no versículo 3, ela vai começar a caminhar e atrair as pessoas, as nações, aqueles que não conhecem, através de um brilho, através de um esplendor, através de glória.
Jesus diz assim: vocês são a luz do mundo. Jesus, ele fez essa declaração. Meu irmão, nós temos que estar bem posicionados. Jesus falou assim: não se pega uma candeia e coloca debaixo da cama. Ela tem que ser colocada no lugar alto, apropriado, para que ilumine. Versículo 6. E esse versículo é o versículo que queimou no meu coração para trazer esse texto. Busquem o Senhor enquanto é possível achar ou enquanto se pode achar. Invocai-o ou clame por ele enquanto está perto. Querido, deixa eu falar uma coisa. Redobre sua atenção nisso. Uma vez que nós estamos aqui, esta é uma reunião daqueles que foram perdoados. A reunião da igreja é uma reunião daqueles que foram alcançados pela graça, daqueles que foram perdoados. O fato da gente ter encontrado ou ter sido encontrado por essa graça não nos coloca numa posição de conforto. A busca, por mais que esse versículo ele possa ser aplicado àqueles que ainda não nasceram de novo, aqueles que estão perdidos. Esse versículo ele se aplica muito mais a nós. Porque a partir do momento que nós fomos até as águas, a partir do momento que nós encontramos o Senhor, a nossa busca, na verdade, ela não termina, ela começa. Isso é um tanto quanto desafiador para o nosso pensamento. Mas isso é uma verdade. Nós temos que ser estimulados nisso, querido. Existe nesse momento, nesse presente século, nessa era, um poder maligno tentando esfriar as pessoas. E Jesus já tinha falado sobre isso. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Como que a gente combate isso? Como que a gente combate esse esfriamento que está pairando neste mundo? Buscando a Deus, querido. Buscando. O que buscar da ideia de movimento? Da ideia de mexer. A gente não pode parar, é como aquela parábola da dracma perdida. Quando, na parábola, aquela mulher perde a dracma, ela começa a movimentar, a limpar, a varrer. É uma busca. É preciso haver isso dentro de nós, querido. O nosso interior, ele não pode ficar na inércia, parado, congelado. O nosso interior tem que ter esse movimento de busca. E ele está dizendo assim, que é possível achar, tem mais para nós. Meu irmão, o Evangelho, a proposta do Evangelho, fala sobre amar. Fala sobre o amor. A base de tudo é o amor. O oxigênio do reino é o amor, querido.
E essa busca está falando sobre isso, sobre aqueles que têm esse amor verdadeiro pelo Senhor, eles vão buscar. Versículo 7 diz assim: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Esse texto está falando o quê? Sobre a transformação, querido. Está falando sobre o que acontece com aqueles que encontram o Senhor. Uma transformação, uma conversão. Não é algo assim. Domingo à noite, eu ficava em casa. Agora, domingo à noite ou domingo de manhã, eu vou para a igreja. Isso é conversão? Não. Por mais que seja uma realidade na vida daqueles que se converteram, a conversão está falando sobre o quê? Novas atitudes. Uma transformação no modo de viver. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. João Batista, quando ele começou a pregar, essa era a mensagem dele, querido. Era uma mensagem, assim, simples, direta e dura. É chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Arrependei-vos. E para cada tipo de pessoa que chegava até ele, ele falava assim, ó, faça isso, abandone isso. Ele não ficava preocupado em falar, em dizer assim, deixa eu ver o que eu vou falar aqui, porque pode ser que, dependendo do que eu falar, essa pessoa não vai me seguir mais, ou essa pessoa não vai vir mais até a mim. João Batista não estava nem aí, querido. Se a pessoa ia gostar ou não gostar da mensagem dele. Ele colocava o dedo na ferida. Até dos poderosos. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho, ela fala sobre uma transformação verdadeira, genuína, dentro de nós, que vai produzir mudança de atitude. Versículo 8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Querido, esses dois versículos, eles são tão maravilhosos, porque está falando aqui sobre como a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos caminhos são distantes da mente, dos pensamentos, dos caminhos do Senhor. E a gente, às vezes, fica olhando para um texto como esse e fala assim, e o que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte, que a partir do momento que eu começo a buscar o Senhor, a minha vida é transformada, é preciso haver um realinhamento, uma reconfiguração na nossa vida. Ou seja, meus pensamentos vão mudar, meus caminhos vão mudar, a minha mente vai mudar. Isso eu vou conseguir produzir por mim mesmo? Claro que não. Eu vou buscando o Senhor e o Espírito do Senhor vai fazendo uma obra poderosa na minha vida. Eu vou buscando o Senhor, o Espírito do Senhor vai fazendo uma transformação poderosa na minha vida. Eu vou lendo a palavra do Senhor e a palavra do Senhor vai penetrando como uma espada de dois gumes no meu coração, vai dividindo alma e espírito, vai fazendo uma transformação poderosa na minha vida. Amém, querido? É assim que funciona, sim ou não? É assim que funciona.
Essa é a vida do crente, querido. A palavra de Deus vai penetrando no coração e vai produzindo algo transformador. Quer ver? Vamos continuar lendo. Versículo 10. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e sem fazerem brotar e florescer para ela produzir sementes para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, fará o que deseja e atingirá o propósito da qual enviei. Meu irmão, aqui, esse texto, ele é maravilhoso, porque esse texto revela como que a palavra profética funciona. Esse texto está dizendo o seguinte: quando um profeta abre a boca e libera uma palavra, da mesma forma que nós estamos vivendo um período chuvoso, não é verdade? Graças a Deus. Sem chuva não tem alimento, querido. Tem que chover. Tem que chover. Da mesma forma que a chuva vem e ela cai na terra e ela não volta, ou seja, ela não vai evaporar de novo, sem antes produzir ali um efeito que vai produzir semente e pão posteriormente. Assim é a palavra que sai da boca do profeta. Quando o profeta libera uma palavra, querido, ela vai no coração e ela produz algo. É por isso que quando a gente lê a palavra de Deus, nós estamos lendo aqui, não é um livro simplesmente com relatos históricos. Isso aqui é uma palavra profética. Quando a gente se propõe a ler as Escrituras, isso vai produzindo algo no nosso coração. Por mais que talvez você pense assim, mas eu estou lendo agora o livro de Êxodo, está falando lá de tanta coisa que eu não entendo, está falando sobre as ordens que Deus deu para Moisés para construir isso, construir aquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente se alimenta, quando a gente come arroz com feijão, uma salada, uma carne, a gente está vendo o que a gente está comendo, sim ou não? Sim. A gente vê visualmente, com os olhos, o processo que os nutrientes, as vitaminas daquilo que a gente comeu produz no nosso organismo? Não. O alimento espiritual é da mesma forma. Eu tenho certeza que você não fica comendo assim, ó, aí você vai e pega assim o seu garfo ou sua colher e fala assim, esse garfo aqui tem um pouco de arroz com feijão, então aqui tem tantos nutrientes, tem proteína, tem vitamina e manda para dentro. É assim que você faz? Você só manda para dentro, não é? Eu também faço assim. E aquilo que eu estou alimentando, estou ingerindo, aquilo produz algo no meu organismo, sim ou não? Sim. Meu irmão, na vida espiritual é da mesma forma. Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, eu tenho uma dificuldade para ler a Bíblia. E fala assim, às vezes eu leio a Bíblia e não entendo nada. Sabe o que eu falo para ela? Eu também. E eu vou continuando lendo. Às vezes as pessoas acham que pastor entende tudo que está ali na Bíblia. Quem somos nós, querido? Sem o Espírito Santo a gente não entende nada. Com a graça do Senhor, às vezes a gente tem uma luz assim e a gente vai caminhando. E por causa que você não vê o que está acontecendo no seu organismo quando você alimenta, você deixa de se alimentar? Não.
você continua se alimentando. Meu irmão, quem não se alimenta, adoece, e se não cuidar, morre. Espiritualmente dizendo, é a mesma coisa. Qual que é o alimento do crente? O alimento do crente é Bíblia, oração e comunhão. Basicamente é isso. Tem mais coisas? Dá, mas vamos ficar por aqui. É Bíblia, oração e comunhão. Esse é o alimento do crente. É isso que produz. O que isso produz? Qual que é o nutriente que isso produz? Isso produz, primeiramente, fé. E é o que a gente precisa. Porque a Bíblia fala assim que o justo viverá pela fé. Pela fé. Continuando. Versículo 12. Diz assim: vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palma. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro. Em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. Meu irmão, esses últimos versículos estão falando assim sobre aquilo que vai ser produzido na vida daqueles que buscam o Senhor. Está dizendo que haverá um reconhecimento. Quando a gente falou lá atrás sobre a igreja com glória, com esplendor, isso vai provocar nas pessoas que estão ao redor daqueles que estão cheios de Deus um reconhecimento. As pessoas vão olhar e vão dizer: tem algo diferente. Tem algo diferente ali. Tem algo diferente nesse rapaz aqui. Tem algo diferente nessa criança aqui. Tem algo diferente nesse jovem aqui. Eu não sei, mas você transmite uma paz. Você transmite uma alegria. Eu não sei explicar, mas eu gosto de estar perto de você. O que é isso, querido? Isso é Cristo em nós. Isso é Cristo em nós. E o interessante é que esse texto fala assim que isso resultará em renome para nós? Não. Está falando assim, isso resultará em renome para o Senhor. Apesar de as pessoas estarem vendo um brilho, algo diferente em cada um de nós, quem vai ter renome, glória com isso vai ser o Senhor. Porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Para sempre. Meu irmão, nós não devemos ficar buscando renome. Deus está movendo, Deus está promovendo algo no meio do povo dele. Melhor dizendo, Deus está promovendo algo num remanescente dele. Ele está levantando pessoas sem face. Pessoas que não estão atrás de fama, não estão atrás de glória, não estão atrás de reconhecimento, pessoas que não estão atrás de likes, de comentários, pessoas que querem só brilhar, resplandecer e dar toda a glória para Ele. Deus tem se movido nessa direção, querido. Deus está tocando, está movendo pessoas. Pessoas que não estão mais preocupadas
com a performance, estão mais preocupadas em buscar a Ele e deixar Ele fazer, deixar Ele agir, ser um instrumento na mão dele, só isso. Antes da gente ir para a ceia do Senhor, eu gostaria de te convidar a ficar de pé por um momento. Nós vamos fazer um momento de oração.